É uma honra para mim dirigir-me a vocês hoje, a vocês que representam a família vicentina de todo o mundo. Eu sou o Padre Hugo O'Donnell, um missionário da Congregação da Missão e membro da província ocidental nos Estados Unidos. Em meus quase 60 anos como padre, tive a bênção de visitar e conhecer ramos da família vicentina em todo o mundo. Quase 30 anos atrás, em 1993, eu fui enviado em missão para Taiwan, na província da China, e a partir daí tive muitas ocasiões de visitar a família vicentina na China. Também tive a oportunidade de conhecer a família vicentina na Ásia e na Oceania, Indonésia, Índia, Filipinas, Japão, Coreia, Austrália e Fiji. Por 6 anos eu fui da equipe de formação internacional em Paris, onde conheci vicentinos de todo o mundo. Anteriormente, eu havia estudado na Suíça e visitei membros da família vicentina na Europa, incluindo a Polônia, Romênia e Ucrânia. Em 1980, o Superior Geral convidou nossa província para assumir uma missão no Quênia, que nos apresentou a fé, a energia e a promessa do povo do Quênia e também da Etiópia. Então fico muito feliz em lembrar e apreciar essas memórias e bênçãos enquanto me dirijo a vocês hoje. Eu gostaria de poder ver todos vocês, visitar-lhes e conversar. No entanto, eu carrego a família vicentina no meu coração e espero com ânsias pela próxima oportunidade de visitá-los. São Vicente foi um homem de ação, todo mundo sabe disso. Ele alertou suas comunidades contra as formas de orações que não levam à ação. Ele considerava a oração que apenas era afetiva e não também efetiva, incompleta e facilmente aberta ao auto-engano. Ele se via chamado a continuar a própria missão do Filho de Deus. Seu princípio orientador sempre foi fazer o que Jesus fez e fazer da maneira que Jesus o fez. A pergunta, o que deve ser feito, ainda nos desafia hoje. Então é surpreendente saber que no século XX há alguns estudiosos falando de Vicente como um místico. O primeiro a fazer isso foi o ilustre historiador da espiritualidade francesa Henri Bremont. De Bremont, Luigi Mesadri escreveu: ele estudou Vicente em ambas as dimensões, psicológica e espiritual, a fim de lançar luz na experiência mística, no âmago do seu ser. Ele escreveu: foi o misticismo de Vicente o que nos deu o maior dos homens de ação. Quando o padre Thomas foi eleito superior geral em 2016, ele destacou São Vicente como um místico da caridade. Em sua carta à família vicentina, na festa de São Vicente, nesse mesmo ano, ele convidou a família vicentina, você e eu, a refletir sobre o significado da mística, da caridade em nossas próprias vidas, já que nós também somos místicos da caridade. Esta é a nossa vocação. Falar de São Vicente como um místico da caridade é relativamente novo, eu sei, mas aponta para o que sempre conhecemos e vivemos. Ou seja, o mistério do amor de Deus está no coração da encarnação e incorpora o amor de Deus para a humanidade, para cada pessoa e de maneira especial para os pobres. Somos chamados a ser místicos contemporâneos. Karl Rahner tem uma citação muito famosa, talvez você saiba disso. Ele acreditava que no futuro os cristãos seriam místicos ou não seriam cristãos. Por muito tempo, quando eu pensei sobre suas palavras, pensei que ele estava falando sobre o futuro e também sobre outras pessoas. Agora eu percebo que ele estava falando sobre mim e você, sobre nós, e falando sobre nós agora. Nosso desafio é sermos ou nos tornarmos místicos.
hoje é um sério desafio para a igreja em todo o mundo e para a família vicentina. É uma chamada à interioridade, a essa conexão mística com o mistério do amor de Deus para toda a humanidade, no mistério da salvação. Hoje existe muito ceticismo e dúvidas, desinformação e notícias falsas. Temos que nos centrarmos na verdade e no amor. Necessitamos estar em contato com o mistério do amor de Deus para experimentar o amor de Deus para o mundo e para cada pessoa. Graças a Deus tem havido um interesse crescente pela oração e pelos místicos, e nós também estamos nos tornando místicos. E isso é algo necessário porque somos chamados não só para acreditar em Deus, mas para comunicar a presença de Deus em nossas vidas, para o mundo. Como seguidores de Vicente, somos chamados a comunicar a experiência que nos une a Jesus Cristo. Trata-se da experiência do amor e da presença de Deus. Além disso, somos chamados para comunicar a experiência que nos permite descobrir Cristo presente nos pobres. A mística tem a ver com nossa experiência de Deus, com a experiência. Além disso, precisamos ser místicos para abrir nossos olhos para o que Deus está fazendo no mundo de hoje, para acreditar no potencial colossal que Deus deu ao mundo, povoado por quase 8 bilhões de pessoas, principalmente jovens. Deus acredita nas pessoas através de nós. Este é o mistério do amor de Deus pela humanidade. Deus também nos dá a graça de escolher ver o mundo não como um problema, mas através de uma lente de amizade e compaixão, misericórdia e amor. O futuro pertence aos místicos da caridade. Em uma explosão nuclear, liberam-se grandes quantidades de energia. Nossa vocação é dispensar as energias do amor de Deus, que Deus colocou em nossos próprios corações e nos corações de nossos irmãos e irmãs, dissipar a energia do amor. Mística consiste em estar apaixonado por Deus, que está apaixonado pela humanidade. Somos abençoados por amar a Deus com todo o nosso coração e toda a alma, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. É o amor de Deus inundando nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado, como diz São Paulo. O amor de Deus sustenta em nós a convicção de São Paulo de que não há na morte ou na vida, no reino dos espíritos ou poderes sobre-humanos, no mundo tal como é ou no mundo tal como deve ser, nas forças do universo, nas alturas ou nas profundezas. Nada há em toda a criação que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mensagem tão poderosa e tão bonita! Nós da família vicentina somos chamados hoje a abraçar o elemento místico de nossa tradição. Isso pode parecer uma novidade, mas por quase 100 anos, estudiosos têm apontado para Vicente como um místico. Eles falaram dele, no entanto, como um místico de ação. Na década de 1920, Henry Bremond, o famoso historiador da espiritualidade francesa, escreveu sobre São Vicente. Foi o seu misticismo que nos deu um dos maiores dos nossos homens de ação. O primeiro a falar de Vicente como um místico da caridade. No meu conhecimento, foi nosso confrade italiano Giuseppe Toscani, em seu livro Mística dos Pobres, Carisma da Caridade, publicado em italiano em 1986, em francês em 1998 e em inglês em 2012. Toscani escreveu o seguinte: num século XVII, é claro, de grandes místicos, São Vicente se destacou como grande místico da caridade. A abordagem de Toscani é intuitiva, contemplativa e reflexiva, ao invés de acadêmica e analítica. Ele acreditava que essa também era a abordagem do próprio Vicente. Toscani deu muita atenção para as dimensões místicas do amor de Deus na vida de Vicente pelas pessoas. Ele acreditava que esta dimensão tem sido muitas vezes esquecida
e nós mesmo não a temos levado em conta na vida de Vicente. Ele disse que havia uma experiência mística no coração da vida de Vicente, que era a fonte de energia e a grande vitalidade de Vicente. Vicente tinha amigos e guias que eram místicos. Ele aprendeu com seus amigos, colegas místicos, mas ele não seguiu seus caminhos. O que, por exemplo, ele aprendeu? Ele se beneficiou dos mestres espirituais de seu tempo. O cardeal Beroli o guiou a refletir sobre o mistério da encarnação e também a abraçar seu próprio sacerdócio como uma relação pessoal com Cristo, o sacerdote. Lembremos que Vicente tornou-se padre para ajudar sua família. Na regra de perfeição de Bento Canfield, ele aprendeu que o simples e o caminho direto para a santidade é fazer a vontade de Deus. Com Francisco de Sales, ele aprendeu muitas lições sobre o amor de Deus e a vocação de todos à santidade e à oração. Seu encontro com de Sales foi uma revelação para ele e foi transformador. Ele viu em Francisco de Sales o rosto humano do amor de Deus e descobriu que era possível ser humano e santo ao mesmo tempo. Ele aprendeu a mansidão e as virtudes que o acompanham. O século XVII francês foi um século de místicos, mas Vicente não tomou essa direção. Embora Vicente tenha aprendido com os místicos, ele seguiu sua própria vocação. Pierre de France, S.J., o considerava como uma das pessoas mais independentes que ele já conheceu. O caminho de Vicente não passou por ascética e práticas místicas voltadas para uma grande intimidade com Deus. Em vez disso, ele era um homem do povo. Ele se sentiu chamado para realidades sociais concretas, para a miséria dos pobres, em quem Cristo estava presente. Foi entre os pobres de carne e osso onde ele descobriu que ele deveria realizar a vontade de Deus. É aí onde a missão de Cristo devia ser realizada, meio a eles em seu benefício. Ele entendeu que a vontade de Deus devia ser realizada na história, no meio do povo. Ele entendeu que a vontade de Deus era o serviço à humanidade, como um manifesto nos evangelhos e realizado pelo amor compassivo de Cristo. Vicente colocou em destaque o que os seus contemporâneos esqueceram ou não enfatizaram, ou seja, que a vontade de Deus é a presença ativa de Deus no mundo. Toscani acreditava que Vicente trabalhava a partir de uma experiência religiosa concreta, que Toscani chamou de experiência mística. Toscani, juntamente com André Dodin, acreditavam que essa experiência mística ocorreu junto à cama do homem que morria em Cannes, cuja confissão Vicente ouviu, e isso mudou a vida de Vicente para sempre. Se é assim, também é certo que o processo que levou a este evento ocorreu ao longo do tempo. Eu diria que especialmente nos 3 anos e meio de sua noite escura de fé. A crise de Vicente, de acordo com Abele, a virou na crise de fé de Vicente. Ocorreu quando ele tomou a decisão de viver o imperativo do Evangelho. Tudo o que façais ao menor de meus irmãos e irmãs é a mim que o fazeis. E tomou a firme e inquebrável decisão de honrar a Jesus Cristo e imitá-lo mais perfeitamente do que nunca, comprometendo toda a sua vida ao serviço dos pobres. Na verdade, em Vicente encontramos um novo paradigma místico. Toscani diz que Vicente trouxe uma revolução copérnica. Vicente colocou no centro da vida não uma ideia de Cristo, por mais sublime que ela seja, mas a realidade da encarnação em sua dimensão mais ampla possível, ou seja, a palavra encarnada, abrangendo todo o ser humano. Vicente fez-se próximo de toda pessoa, inclusive dos mais pequenos, exatamente como Deus
Deus em Cristo, o novo paradigma de amor apaixonado de nosso Deus pelas pessoas. Padre Thomas McKenna, nosso co-irmão, escreveu comovente sobre como Toscani faz com que nossa atenção se volte para as obras de Vicente em suas fontes, ao combustível de seu motor, por assim dizer. Ele identifica esta fonte de energia como o poderoso fascínio que o amor de Deus, o carinho que Deus tinha por Vicente. Vicente foi atraído pelo campo de força deste amor sempre fluindo. Com o tempo, ele se tornou mais e mais cativado pela pura entrega a Deus, o que São Paulo chama de abundante efusão do Espírito de Deus. O novo paradigma começa com a encarnação. A experiência de Deus de Vicente foi através do mistério da encarnação e o amor incondicional de Deus por cada pessoa humana, especialmente as pessoas que vivem na pobreza. A palavra se faz carne para o bem da humanidade. A encarnação expressa o amor apaixonado de Deus por cada pessoa. Cada um de nós é uma experiência única, uma revelação única do amor criador de Deus. Na encarnação, o Verbo encarnado abraça não só toda a pessoa humana, mas toda a condição humana. Isso nos chama a acompanhar os necessitados e a entrar no mistério do sofrimento, no mistério da cruz. Trata-se de uma profunda compaixão por nossos irmãos e irmãs que sofrem. O abraço do Verbo encarnado em toda a condição humana leva ao mistério pascal, o mistério da cruz e a compaixão pela humanidade sofredora. O novo paradigma é aquele que abraçamos o mistério dos pobres e o mundo dos pobres, porque, como Vicente entendeu, isso é realmente o que significa a vontade de Deus. Para Vicente, a humanidade era o caminho seguro e direto para Cristo. No encontro com os pobres, Vicente se sentia na presença de Cristo. Ele era o homem do povo. Este era o povo do Senhor. Este era o seu povo. E agora este é o nosso povo. Em sua aproximação com os pobres, Vicente descobriu sua bondade e talento pelo bem do reino. Ele descobriu sua dignidade e os amou como membros do corpo de Cristo. O Papa Francisco nos chama agora a entender que os pobres também são agentes de reconciliação e redenção para o mundo hoje. A mística de Vicente é assim. Ser místico implica ver o que está escondido nas Escrituras, escondido no mistério da salvação. O dom de Vicente também foi ver o que estava escondido na vida das pessoas, especialmente aquelas que sofrem e mais precisam. Para abordar este mistério, Vicente tinha, e nós precisamos ter, os olhos e o coração de Jesus e de Abba. O mistério dos pobres não é alcançado por meio de análise, mas pela presença, apreciação, empatia, companheirismo e amor. Para Vicente, o caminho para Deus passa pelo caminho do povo e do mundo dos pobres. Isso caracteriza os místicos, descobrir o que está escondido. Os místicos da igreja primitiva, especialmente entre os padres gregos, descobriram o significado oculto das Escrituras e no mistério da salvação. Vicente foi um místico, neste sentido clássico original. As Escrituras eram seu sangue vital e o carisma vicentino foi construído sobre os mistérios da Trindade e da Encarnação. Mas o citado paradigma clássico de entender o que está escondido nas Escrituras e no mistério da Encarnação, Vicente prestou toda a sua atenção durante sua vida ao que estava escondido nas vidas e corações das pessoas, especialmente os pobres. Foi desta maneira que ele se tornou o místico da caridade. Obrigado.